E tentei colocar um interveniente diferente na empresa que eu tô e não foi aceito. Eu estou tentando colocar, reduzir custos nisso para os meus clientes ou para os meus fornecedores e tudo mais, e não é aceito. Você quer entender? Você quer entender por que existe essa barreira muitas vezes, e não é só nossa, mas é lá da origem? Vem com a gente que eu vou dar algumas possíveis soluções para tudo isso e para a gente resolver o caso todo, que é colocação e novos intervenientes na jogada. Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo que eu estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui. Mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Nesse caminho tô levado como é que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado. Vocês são espetaculares. Nosso combustível para tocar mais aula. Gente, outro dia eu estava num cliente e o cliente chegou para mim e falou assim: Thiago, preciso colocar outros agentes de carga para fazer a minha operação. Que a minha operação está ficando um pouquinho cara, eu não estou tendo parâmetro para isso. Você me ajuda? Falei, ok. Bati no peito, falei, vamos embora, vou com os meus parceiros e vamos tentar negociar, enfim, tudo mais. E aí eu tive um grande desafio que foi convencer os chineses a aceitarem o meu agente de carga. Aí lá fui eu tentar falar com o chinês e tudo mais, etc. E falei, vou criar uma aula sobre isso. Para vocês entenderem a jogada toda, vamos voltar um pouco no tempo atrás. Lembra quando a gente fala que em algumas determinadas cargas com alguns incoterms, a aula aqui em cima sobre incoterms, o chinês disponibiliza a carga para a gente embarcar? Então vamos supor que você vai ter uma carga, um FOB para o marítimo, um X-Works, um FAS, um FCA, etc. Todas essas cargas que tem F ou E. Ponto. É quando o chinês disponibiliza essa carga, ou o seu fornecedor disponibiliza essa carga, e você lá vai com o seu agente de carga, negocia com o seu agente aciona o coloader dele. Ponto. Final. Essa é a questão. O que acontece? Em determinados assuntos, é um pouco complicado você colocar um novo interveniente na jogada. Como assim? Explico para vocês. Vou voltar a essa situação que eu tive do meu cliente. O cliente chegou para mim e falou, Thiago, preciso colocar um novo agente de carga porque eu acho que o mercado está sendo caro comigo. O meu hoje interveniente, meu agente de carga, lá aqui em cima sobre ele, está me cobrando caro pela operação. Me ajuda? Ok. Lá fui eu, falei, peguei os dados da carga, peso, volume, quantidade de pallet, etc. Vamos consolidar uma carga lá aqui em cima sobre consolidação. Negociei tudo isso. Peguei 3, 4 cotações e vi que um agente de carga conhecido meu, que já trabalha comigo há muito tempo, deu o valor final bem bacana, bem interessante. A diretoria aprovou, né? O meu cliente aqui aprovou. Lá fui eu mandar para o shipper na China. Cheguei para o shipper, mandei por e-mail. Aliás, cheguei para o agente antes aqui e falei, me mande o seu coloader. A aula aqui em cima é sobre coloader. Me mandou o coloader dele, peguei e mandei para a China. O primeiro ponto aqui é o seguinte. Quando eu mandei o coloader, lá quem vai fazer o embarque e tudo mais lá para o chinês, ele surtou. Mas por que ele surtou? Porque ele começou a falar, não, esse aqui me dá problema, eu já tive embarque com ele, já tive problema, não é bem pautado, etc. Aí você começa a ver que existe um pouco de resistência, essa é a palavra. Por quê? Gente, vamos entender o seguinte. Muitas vezes, você importador, você está na mão do chinês, mesmo que seja um FOB ou um X-Works. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Vamos dizer que você entrou agora no mercado.
ou você entrou agora na operação. Você quer ajudar. Lógico que você quer ajudar. Mas o chinês lá, ele já tem conhecimento do agente de carga na origem. E aí o que acontece? Existe um rebate. Nossa, Thiago, como assim? Explico para você. O chinês, às vezes, ele está na operação há muito tempo. E ele já conhece, ele já é amigo do agente de carga na origem. Quando o agente de carga entra em contato com ele e fala, tem uma carga XYZ dessa empresa X para coletar, o chinês dá favorecimento para ele e ganha uma comissão, um rebate. Gente, vamos ser sinceros, isso existe no mercado. É mundo da Xuxa imaginar que não existe. Isso existe no mercado. Que foi o que aconteceu provavelmente na minha operação. Quando eu falei pro chinês, esse vai ser o agente, cara, que vai fazer isso. Não, tá errado, ele colocou um monte de empecilho na jogada. E ele mesmo me disse o seguinte, favor contatar o Coloader tal e veja se o Brasil aceita. Ou me pague $200 e eu embarcarei com o seu Coloader. Ficou provado. Gente, ficou provado. Então, o que acontece? Originalmente, eu tinha um FOB nessa carga. Quem determina quem vai fazer o embarque sou eu. Certo? Errado. Muito cuidado quando isso acontece. Por mais que você se sinta de mãos atadas, muitas vezes vale a pena você embarcar com o shipper, lá com o Coloader, certo? Com o Coloader na origem. Por quê? Se você não embarcar essa carga, você vai ter problemas em recebimento aqui no Brasil. Vai te atrasar tudo. Um ponto que eu gosto de dizer para vocês é o seguinte, sinta os shippers, sinta quem são os exportadores, sinta se é possível você entrar com outro, um Coloader diferente, um interveniente diferente. Sinta tudo isso. Porque não adianta nada você forçar entrar e você tem que pagar $200 pro chinês. Ou ele fala, tem que ser em prepaid. Aula aqui em cima sobre prepaid e não collect. Você está na mão do cara. E assim, posso ser muito sincero com vocês? Não vale o risco, não vale a pena vocês entrarem a forceps com o Coloader que vocês conhecem por conta de redução de custo. O cara me cobrou $200 para colocar outro. Acaba não valendo a pena. Eu ia ter uma redução aqui, mas eu ia ter um aumento lá. Chinês, gente, o outro responsável pela carga na origem, ele tem os rebates dele. E eu não posso dizer que isso não existe, existe. Vocês entenderam o que está acontecendo? Vamos mudar um pouquinho a situação. Vamos dizer que vocês são os exportadores. Tá? Você vai colocar uma carga no Porto de Santos. Você vai fazer uma exportação do Porto de Santos, sei lá, para Antuérpia. Você vai fazer uma exportação. O seu cliente chegou e falou assim, olha, eu quero que você embarque com esse tal Coloader e me manda. Se você for certo das ideias, estiver de acordo, segue a vida. Mas lembra de uma coisa, nem todo shipper é shipper. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Às vezes é um contato que tem um contato na fábrica que vai ser intermediação, etc. Ele é um broker. Aula aqui em cima sobre broker. Ele não vai deixar de ganhar. Então vocês entendem que existem situações aqui. Agora vamos voltar a um ponto inicial. Muitos anos atrás, e eu falo muitos anos mesmo atrás, eu troquei um despachante aduaneiro no meio do caminho. Eu fiz uma grande besteira de trocar um despachante aduaneiro no meio do caminho. E eu tive problemas. Não é porque eu troquei que um era certo, outro era... Não é isso, não é isso. Mas quando você troca o negócio no meio do caminho, dá ruim. Por quê? Até o outro despachante pegar o tempo, etc, da operação, fica um pouco complicado. É a mesma coisa que você colocar um novo fornecedor na jogada. Você tem que conhecer as situações. Tá? E não é bater no peito, gente. Entenda, Comex é uma área
muito, eu não posso dizer rígida, mas é uma área muito conservadora para muita coisa. Olha o que aconteceu com o meu fornecedor lá na China. O cara bateu o pé e conseguiu. Então você tem que sentir um pouco a operação. Não tem problema nenhum. Outra questão muito importante. Quando você domina a operação por si, então vamos dizer, a carga chegou aqui, você tem a opção da transportadora A, B e C para mandar, você está dominando a operação. Você é o dono da operação e a operação está disponível para você. Você pode. Não é um problema. Muito pelo contrário, você está vendo o custo, você está vendo o resultado, etc. Mas quando você tem um terceiro na jogada, muitas vezes você pode se complicar. Estou dizendo que vai te complicar a operação, não é isso. Mas às vezes a comunicação entre eles fica difícil. Fica difícil. Eu já tive situações lá atrás, muito tempo atrás, que por conta de comunicação eu voltei com o agente de carga na época. Porque a comunicação era muito mais fácil. Então, tem uma série de coisas que vocês têm que verificar. Não é apenas trocar por conta de 100, 200 dólares. Isso é a ponta do iceberg. Você tem que entender comunicação entre origem e destino. Você tem que entender se esse agente de carga, por exemplo, ele é aberto a novas soluções. Por exemplo, mandar um Telex Free, aula aqui em cima sobre isso, para o Brasil, ao invés de emitir documentos originais lá. Tem uma série de coisas que você tem que dar uma olhada. Tá? E tem também os embates. Né? Tem, por exemplo, lá o shipper que não aceitou, que pediu 200 dólares por isso. Vamos pensar uma coisa. Como diria um narrador esportivo, em time que está ganhando não se mexe. Mas, vamos dizer que está 2-0 o jogo, está para acabar. Você quer colocar um artilheiro para fazer o terceiro, quarto, fazer saldo de gol? Ok. Beleza, você está com a operação ganha, está tudo certo. Mas está 1-1 o jogo, faltam 10 minutos, machucou seu principal artilheiro, você vai colocar um cara que talvez seja alguém bom, mas não resolve? É exatamente essa situação, é você entender as situações em si. Vamos voltar um pouco para o Comex. Tá bom, esse agente, esse meu shipper, não aceitou. Cobrou 200 dólares, etc. Segue a vida. Mas com outros eu tive a oportunidade. Tá tudo bem. Você tem que sentir um pouco da operação, como ela funciona para você. Se ela vai funcionar, você colocando novas pessoas ou não. É um pouco de feeling. Não é colocar a forceps, não é colocar a situação em si. E tudo isso acontece o tempo todo, gente. O tempo todo. É a transportadora que você quer colocar no final, que vai te atender melhor. É a origem com o shipper melhor. É o armazém que você quer colocar a carga redestinada. Tem uma série de situações aqui. Tudo é verificável. Um grande amigo meu me diz uma coisa que é o seguinte: isso vai gerar custo, isso vai gerar problemas, isso vai gerar riscos para a operação. Se for gerar custo, problema e risco, esquece. Se não for gerar risco, custo ou problemas, segue a vida. Entenda, tudo isso gera risco, gera custo, gera problema, não faça. Não gera, tá tudo certo, você viu, conforme, tá tudo ok, o shipper aceitou, segue a vida. Tem muito shipper por aí que trabalha certo e olha, se você embarcar com X, com Y, com Z, tá tudo ok. Tem muito shipper por aí que tem suas manias, digamos assim. Já tem a pessoa certa para ligar, já tem o jeito certo de trabalhar. Tem muita gente que assim tá tudo bem por isso. O mercado aceita esse tipo de situação para A ou para B. Vale a pena você ter o feeling de tudo isso. Trocar de interveniente nem sempre é tão simples assim. Eu vou voltar uma situação aqui. Muitos anos atrás eu estava trocando de interveniente interno na empresa. A gente tinha um sistema XYZ e foi visto que esse sistema não estava mais legal, fomos trocar para outro. Essa operação durou 1 ano e meio.
entre adaptação, entre compra do software, entre várias e várias situações, até tudo ficar conforme 1 ano e meio de trabalho. E muita gente internamente falava, o sistema não funciona. Olha aí, resistência. Quando existe uma resistência, gente, dificilmente aquilo vai ser aceito na boa. Qual que é a solução para esse shipper que eu cheguei para ele? Aliás, ele chegou me falando, me cobra $200. Comecei a conversar com o cara, devagar. Olha, não, esse trabalha comigo há muito tempo. Olha, esse faz dessa forma. Olha, numa carga futura, vamos imaginar dessa forma. Você tem que saber ser político. Nessa hora, seja político e política. Mas não é político, 13, 17, Bolsonaro, não é nada disso. Ser político é você saber considerar os prós e contras da operação. Você ouvir o seu shipper original. Você ouvir por que ele quer que seja dessa forma. Por que isso é bom para você ou não. Por que ele está sendo contra aquilo ou não. É isso. Pura e simplesmente é isso. É uma aula simples, gente. Mas a gente teima em colocar quem é da nossa confiança. Entendam. Se aquilo é da nossa confiança e deu certo, segue a vida. Manda ver. Segue o jogo, tenha feeling disso. Mas se alguém que trabalha com isso há muito tempo, etc, tá te alertando, não faça, olha, custa isso, etc, entenda o lado dele também. E não chegue e fale, fornecedor, ele tá ganhando em cima disso. Não. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes aconteceu alguma coisa no passado, foi trocado e deu ruim. Tem uma série de situações. É documento atrasado, é embarque atrasado. Gente, isso tudo é problema pro cara. Vamos dizer uma coisa. Vamos dizer que esse mesmo shipper, o que falou dos $200 lá, ele teve um problema há 5 anos atrás com outro co-loader. Atrasou o embarque, não liberou documento, foi coletar, agendou um dia, foi coletar 3 dias depois. A gente não sabe o que pode acontecer. Vamos ouvir também quem embarca a nossa carga. Não é porque existe uma situação cliente-fornecedor que você é mandatório nisso. Ouça quem trabalha na operação. Muitas vezes quem trabalha na operação é mais bacana e consegue te convencer do melhor e entra num ganha-ganha. Essa é a situação, o ganha-ganha, tá bom? Gente, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, ouça os lados. Não é tentar forçar, colocar a forceps quem você quer que trabalhe. Não, a não ser que você seja o dono da empresa. Mesmo assim, ouça os seus fornecedores. E tenta entender o lado dele também. Ponto, às vezes ele teve problema no passado e está com medo. Por simplesmente isso, tá bom? Gente, aula diferente. Gosto de mostrar para vocês que tem muita coisa nos bastidores do Comex que a gente nem imagina o que acontece, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Comex Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para a gente conseguir trabalhar numa boa e fazer a operação rodar bem. Bora? Mas aliás, gente, tô vendo o pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 600 vídeos prontinhos, de graça, para vocês assistirem e aprenderem conosco, que a gente aprende com vocês, tá bom? Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, Comex Fácil em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão, qualquer dia, qualquer horário, entra no Instagram, faz sua pergunta, que de graça eu tô ali para esclarecer tudo o que vocês têm de dúvida, também custa R$0. E um quadro novo, que é o Drops, canal Comex Fácil, lá no meu LinkedIn, no LinkedIn do canal. Entra lá, veja, todo dia tem um texto, rapidão, 2 minutinhos para vocês lerem e aprenderem conosco, que a gente
entender melhor esse mercado tão confuso e tão complicado que é o mercado de Comex, tá bom? Mas aliás, gente, já deixaram o like? Então metralha esse like. Faz o teu capitão feliz, faz a gente, ser refletido em mercado, ou o próprio YouTube divulgar isso para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando colocar um coloader diferenciado na operação. Veja que nem sempre é a forceps que isso funciona. Comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, por que não? Sugestão de aula, eu estou aqui para vocês sempre, tá bom? Mas além disso, também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.